E como eu antecipei para vocês, a gente tem inúmeros casos envolvendo incêndios estruturais aqui no Espírito Santo. Foram 1.457 somente no ano de 2024. Tem ocorrências que há registros deste ano de 2025. Um dos casos, gente, que me chamou muita atenção foi de uma família, né, tentando resgatar uma criança. Foi há 2 dias no interior do estado. E aí a mãe, né, ela entrega o menino pelas mãos, né, pela varanda da casa. Depois você vê que tem solidariedade nisso, né, até nas ocorrências gravíssimas as pessoas se arriscam, vão lá para ajudar essa família no resgate. E aí nós pedimos, né, que o Corpo de Bombeiros, e semana inclusive em homenagem a eles, que eles pudessem participar conosco do programa para nos explicar o que levam a essas ocorrências e como é que a gente age em situações como essa. E é por isso que no estúdio vocês já estão aqui assistindo e vão passar a ouvir também a capitã Carla Andressa. Ela é do Corpo de Bombeiros Militar aqui do Espírito Santo, uma de nossas convidadas aqui desta manhã. Ei, capitã, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes e quem está assistindo a gente pelo YouTube. Isso aí. Podem acessando a Gazeta ES, viu? Vamos lá. Vamos explicar para os nossos ouvintes que ocorrências são essas. Quando a gente fala de incêndios estruturais, são em edificações? Isso. Muita gente acha que o bombeiro atende poucas ocorrências de incêndio, mas diariamente, pelas estatísticas que você já falou, a gente atende ocorrências de incêndio no estado inteiro. Inclusive, essa semana, você até citou, né, teve um caso de repercussão na região do Caparaó. Isso. Então, realmente, essas ocorrências são comuns e as causas são diversas. Mas as nossas perícias, elas indicam um maior número de ocorrências relacionadas a causas elétricas. Então, é aquela tomada que o brasileiro gosta de sobrecarregar, de usar o Benjamin, ligar várias coisas na mesma tomada, fiação antiga. Então é importante as pessoas sempre estarem atentos a isso, porque realmente tem um curto-circuito e pode ter o início do incêndio. Então a gente tem problemas elétricos que desencadeiam a maior parte dessas ocorrências. Sim. Né? E quando você falou de Benjamin, gente, é quando a gente coloca o T, né? Liga o T, aí vários vai equipamentos. O micro-ondas, acho que nem sei se funciona. Funciona isso tudo? E, Fernando, você até falou uma coisa interessante. Hoje em dia, a gente tem equipamentos com potência elevada que puxam muita energia, como a fritadeira elétrica, a airfry. E aí, às vezes, a pessoa ainda junta esses equipamentos com outros. Então, a tomada, ela fica aquecida, ela fica enegrecida, né? Fica escura. E aí, a pessoa vai deixando. Então, realmente é arriscado. Um curto-circuito pode acontecer ali. E aí, a gente tem ainda casos de gatos também, que podem ocorrer, né? Instalações inadequadas, mal feitas. As instalações elétricas, elas precisam de uma revisão de tempos em tempos. Então, a cada 10, 15 anos, é importante chamar um especialista para dar uma olhada em toda a rede elétrica da sua residência. Por quê? A gente vai comprando esses eletrodomésticos novos e o cálculo para carga, ele precisa ser refeito. A gente tem aquele disjuntor em casa que desarma quando a gente tem um pico de energia, e daí é importante a gente ir atualizando esse disjuntor, atualizando toda essa fiação para garantir a segurança. E hoje a vida da gente é toda elétrica, né? Tudo está conectado, alguma coisa, né? Isso, inclusive telefones, né? Que também é arriscado deixar lá. O brasileiro gosta de fazer isso também, né? Deixa o carregador lá na tomada até sem o celular estar conectado. Ali também está consumindo energia. Tem inúmeros casos a nível de Brasil, aqui no estado a gente ainda não tem registro, de celular também que acaba causando incêndios. Ou a bateria que explode, ou a pessoa que deixa carregando embaixo do travesseiro. Aí superaquece. Então, superaquece. E esse contato ali com esse tecido pode também propagar o incêndio. Então, jamais deixar o celular carregando ou embaixo de um travesseiro ou em cima da cama, né? Tentar deixar em um local ventilado para garantir essa segurança desse incêndio não iniciar no aparelho, caso tenha esse superaquecimento. Que legal. E aí, olha só, até a própria Apple, né, tá alertando para que as pessoas não durmam com os celulares na cabeceira, né? Justamente, e usar carregador original, que também é outra coisa que a gente sempre reforça, que os carregadores similares também podem superaquecer e gerar curto-circuito. E o que a gente faz numa situação como essa? Além disso, também equipamentos que a gente esquece ligado. Você falou do carregador na tomada, né? Mas eu já vi um incêndio de uma misteira. Sim, misteira, ventilador. A gente teve um caso de grande repercussão na Serra, né? Então, o equipamento elétrico, ainda mais agora nesse friozinho, muita gente ligando ar-condicionado, né? Às vezes o equipamento, ele já está demonstrando que tem algum problema. Então, ele está superaquecendo, ou ele está fazendo um barulhinho diferente, e a gente precisa de levar para manutenção.
situação. Às vezes é o ventilador que travou, mas ele ainda está ligado, você está escutando o barulho. Então, se ele continuar daquele jeito, ele pode superaquecer. Hoje em dia, os equipamentos, eles também estão modernos. Então, o ferro de passar de hoje em dia, ele já tem um sistema que ele detecta se você esqueceu ele ligado muito tempo. Aí ele desliga automaticamente. Mas os de antigamente não. Então, ferro de passar, esqueceu lá, também pode superaquecer. Olha só, hein, gente. Nós vamos continuar essa conversa já. Dou aquela tradicional paradinha para o Repórter CBN. Capitã Andressa continua respondendo, inclusive, as dúvidas de vocês. Podem enviando 992994297. De volta com o CBN Vitória. Nas diferentes plataformas você pode ouvir e nos assistir, né? No que você já conhece, que é o site da rádio, o aplicativo, o podcast, o Dial e agora também, Adalberto? No YouTube, Fernanda. Estamos lá agora em tempo real no YouTube com a nossa transmissão aqui, lá no perfil A Gazeta ES. Então faço o convite, entrou lá no YouTube, Fernanda, só procurar A Gazeta ES. Já se inscreve porque recebe a notificação assim que os programas locais da CBN Vitória começam e vê toda a nossa transmissão em tempo real aqui com você e os nossos entrevistados e comentaristas. Já tem a Adriana dizendo que a Capitã Andressa é super didática. Olha, e eu conversava com a Capitã Andressa aqui, né? Até complementando o elogio aqui da Adriana, ela me deu altas dicas que a gente vai conversar ao vivo agora sobre incêndios em edificações, viu? Para você que chegou a essa nossa conversa agora, nós estamos falando de incêndios estruturais em residências e edifícios aqui no Espírito Santo. Só no ano de 2024 foram 1.457 ocorrências atendidas pelos bombeiros. Sem falar naquelas que as pessoas resolvem mesmo, né? Dentro de casa. E aí aqui entra agora quais são as dicas do bombeiro para situações que dá para se resolver e outras que tem que correr. Vamos lá, Andressa. Ótimo, Fernanda. Então, é bom a gente deixar claro isso. Se a gente tem um princípio de incêndio, o início do incêndio, a gente pode tentar apagar. Com o quê? Se a gente está no comércio, vai ter lá os extintores, né? Se a gente está numa edificação, a gente tem os extintores. Se não tiver, a gente tenta alguma outra forma. Mas desde que seja o princípio, o início. Agora, se o incêndio se propagar, se alastrar, aí não. Aí você precisa abandonar esse local e aguardar a chegada dos bombeiros. Então, tem um incêndio, já aciona o 193, Corpo de Bombeiros, para a equipe já se deslocar para o local, independente de você resolver ou não. Pelo menos a equipe já está se deslocando, a gente já ganha nesse tempo resposta. Agora, se não resolveu, abandona o local pelo local seguro, né? Se você está numa edificação, sempre pelas escadas, jamais utilizar elevadores, né? Quando o bombeiro chega, a primeira coisa que a gente faz é desligar a energia, então o elevador vai parar. O elevador também é um fosso, então a fumaça passa por ele, também é perigoso. Então a gente nunca recomenda jamais utilizar elevadores. Descer pelas escadas e aguardar em um local seguro, pegar ali, né, o pet, os filhos, né, lógico, e descer pelas escadas. Pois é, o Marcos, ele está nos contando uma história aqui. Ele disse que ele toma muito cuidado com parte elétrica, só que na situação dele o problema foi o gás. Ele disse, olha, minha mãe é idosa, mas é muito ativa. E ela esqueceu o botão do fogão aberto. Quando eu cheguei em casa, eu senti um forte cheiro de gás. E aí entrei, descobri que o botão estava aberto, né? E ela esqueceu de acionar, né? Ela deixou, acho que só o botãozinho ligado, não acionou a parte elétrica. Abriu as janelas e ele disse que... Ela disse, inclusive, que nem lembrava que ela tinha deixado isso aberto, né? E ele falou, olha, já pensou se eu não tivesse chegado em casa? Nossa, com certeza. O risco é muito grande, porque qualquer fonte de ignição que essa senhora idosa acionasse, seja o celular, acionar um interruptor de uma lâmpada, se o gás estiver numa concentração ideal, pode acontecer uma explosão. Então ele fez certíssimo, você chegou no ambiente, sentiu um cheiro forte de gás, primeira coisa que você faz é abrir portas e janelas. No escuro mesmo, porque se acender a lâmpada tem esse risco. Os acidentes que a gente teve aqui no estado, esses incêndios e grandes explosões, os dois de grande repercussão, aquele de... Dois em Vila Velha, né? Isso, eu me lembro. Foi o caso que teve as irmãs que ficaram soterradas, e a gente teve um caso em Barra Mares, foi porque a pessoa acordou e já foi fazer ou o café, no caso, isso, foi o idoso, né, que foi fazer o café em Vila Velha, e no caso em Barra Mares foi a mãe que foi fazer a mamadeira. Então, nessa questão de acionar a ignição do fogão, ocorreu a explosão porque o gás estava nessa concentração ideal. Então, como a gente não tem um medidor de gás, a gente chegou, sentiu o cheiro de gás, abre portas e janelas. O Jô Carli, ele fala dos benjamins que são vendidos no mercado com certificados do Inmetro. Se com eles, pode?
tem que ter muito cuidado, porque essa questão da sobrecarga, mesmo que tenha uma amperagem maior, pode ter risco, gente. O indicado é cada equipamento ligado numa mesma tomada. Outro dia eu puxei a orelha do meu pai, aí ele foi lá e adequou, colocou 2 tomadas, uma para fritadeira e uma embaixo para ele colocar, né, outro eletrodomésticos. Então, as recomendações são sempre um equipamento ligado na mesma tomada, para garantir a segurança total. E aí o Luiz Arnaldo, ele lembra do seguinte: antigamente as casas, elas tinham pouquíssimos eletrodomésticos, geralmente era uma geladeira, um ferro elétrico e mais nada. Pouquíssima coisa chegava. Até nos cômodos a gente tinha muito pouca coisa, né, de energia. Hoje tem uma televisão em cada cômodo, não é mesmo? E aí ele fala o seguinte: tem um carregador de celular funcionando. Com essa avalanche de aparelhos eletrônicos, a pessoa pega mesmo um botão de extensão. Isso é verdade, ou extensão, ou teu, Benjamin, né? Então, é importante essa readequação, como eu citei anteriormente, não só das tomadas, mas também da fiação, porque a gente vai comprando esses eletrodomésticos e esse cálculo de toda essa fiação que suporta essa energia que circula pela residência, ele tem que ser refeito. Porque é isso, a gente vai comprando, né? É fritadeira, é 2 geladeiras, aquele monte de televisão. Então, é importante chamar um técnico para fazer essa avaliação. O Eleildo está me perguntando sobre esses ciclomotores elétricos, né? Tem a bicicleta elétrica, enfim. E ele pergunta, isso pode ser carregado em casa, na nossa tomada? Olha, hoje em dia a gente ainda não tem uma norma que especifique, né? Então, todo mundo está carregando em casa mesmo. Em alguns estados já foi proibido carregamento em subsolo, porque realmente as baterias, elas são seguras, mas se tiver fuga dessa bateria, pode gerar um incêndio. Então, a princípio, não existe um local específico para esse carregamento. Então, as pessoas estão carregando em casa, mas futuramente pode ser que surjam normas realmente para garantir a segurança para esse tipo de produto. Mais uma participação chegando, a do José Roberto. Vamos ouvir com a Patrícia? Bom dia, Fernanda. Aqui quem fala é José Roberto. Eu, além de trabalhar como motorista de aplicativo, eu faço trabalhos de elétrica predial. E um dos grandes problemas que a gente acha hoje em dia é que as pessoas não querem fazer o que a norma diz, que é separar os cômodos da casa, da área de serviço, cozinha, banheiro, tudo com seu disjuntor separado, entendeu? Por isso que acontece muito essas coisas aí de acidente, e fora o gato. Como é que é separar o disjuntor? Isso é verdade, é porque ele consegue, o disjuntor é o equipamento, é aquele que desarma. Ele é responsável por identificar as fugas de corrente. Então, realmente, na casa a gente pode compartimentar, para a gente garantir uma segurança. E a gente instala mais de um produto que vai conseguir detectar melhor. Então, às vezes, a gente está usando lá o chuveiro e a energia cai. Então, isso é um pico de energia. Esse equipamento é que está protegendo, que está garantindo a proteção. Se não tivesse ele, poderia até mesmo ter um curto-circuito e iniciar um incêndio. Então, é possível fazer essas adaptações para a gente instalar disjuntores de forma separada para garantir uma segurança melhor. Entendido. Ar-condicionado? Ar-condicionado, a mesma coisa que os equipamentos elétricos. Se a gente perceber que ele está superaquecendo, algum barulho diferente, mas que a gente está numa época de um friozinho, né? Um friozinho como a gente nunca teve. Então, às vezes, as pessoas deixam o ar-condicionado ligado muito tempo. É importante também dar algumas pausas, né? Não deixar ali 24 horas o equipamento ligado, né? É importante esse equipamento também ter umas pausas e a gente está sempre atento à manutenção e se ele está apresentando algum barulho diferente ou superaquecendo ou a tomada ficando escura, é importante ter essas avaliações. O difícil é que geralmente quando a gente está dormindo, né, André? Isso, geralmente quando está dormindo. E aí, né, se o incêndio começa, é até difícil, porque a questão da fumaça, né, às vezes a pessoa pode até, né, inalando CO2, ficar inconsciente sem até mesmo perceber, né, sem até mesmo acordar, dependendo da situação. É isso. E aí, você me falou um pouco de usar as escadas, em hipótese alguma, o elevador, né? Isso. De pegar as pessoas que são valiosas, né? E os pets que são valiosos pra gente. Tem alguma estratégia da gente deixar um documento já separado? Ou carrega a bolsa? Sim, se tiver de fácil acesso, carrega a bolsa, né? Deixa os documentos, né? Sempre em um mesmo local para facilitar. Mas a gente sempre reforça essa informação. Não vai perder tempo procurando documento, procurando coisas importantes, né? O bem mais valioso é a nossa vida. Então, a gente não consegue calcular como que esse incêndio vai se propagar, se ele vai se propagar rápido demais ou não. Então, é importante que a gente dê, né, prioridade à vida, lógico. E se tiver de fácil acesso, aí sim
a gente pega. Mas se não tiver, a gente não vai perder tempo com isso. A gente apaga incêndio? Nós, assim, leigos? Se for um princípio, se for o início, o começo do incêndio, o incêndio não se propagou, pode apagar, utilizando o extintor adequado, né? Nas edificações a gente tem também aquelas caixas vermelhas que tem as mangueiras. Se a gente abrir ali o registro, a mangueira já estiver conectada, vai sair água, mas é só se for um princípio. Passou de um princípio, a gente tem que aguardar o corpo de bombeiros, porque a gente tem todos os equipamentos, a gente tem uma roupa que suporta 800 graus Celsius, né? Todo um EPI para poder ter uma segurança nesses ambientes. O que é princípio? Vamos delimitar aqui para os nossos ouvintes. O início, se as chamas elas não alcançaram o teto, por exemplo, né? Então, o início ali das chamas, as chamas subindo, aí sim você pode tentar apagar. Pode pegar um extintor, né? Se for um material sólido, papel, madeira, a gente vai usar o extintor de água. Se for um equipamento elétrico, a gente vai utilizar aquele extintor mais pesado, que é o CO2, que é um gás que vai apagar e não vai ter contato, né? Não vai ter perigo com relação à eletricidade. O José Roberto está nos perguntando se vocês aconselham a fazer o uso do celular enquanto ele está carregando na tomada. Não fazemos, não aconselhamos, porque é um risco grande até mesmo de choque elétrico. Então, o Brasil é um país que mais cai raios no mundo, né? Se a gente for olhar as estatísticas aí, o Brasil é o campeão. E olha como é que é engraçado, eu vou explicar de uma forma bem simples. Se um raio cair lá próximo do poste, né, independente se está em tempestade ou não, tem raio caindo por aí, né? Cai lá próximo do poste, essa corrente elétrica, ela pode chegar até você que está segurando um celular. Então, a gente jamais recomenda você estar utilizando o celular com ele conectado na tomada. Sempre fora da tomada. Deixa ele carregando e aí depois que carregar, aí sim você pode utilizar. Porque qualquer sobrecarga, qualquer energia que passe ali, né, que tem algum problema na sua residência, vai chegar até as suas mãos. Marcelo está dizendo que está muito boa essa entrevista. Obrigada. Uma dica que a Andressa me deu também durante o Repórter CBN é para a gente fechar as portas, não é isso? Justamente. Então, vai sair de casa, vai sair para trabalhar, né? Vai viajar, fecha as portas do cômodo. Vai lá no quarto do seu filho, fecha a porta. Vai lá no seu quarto, fecha a porta. Por que isso? Porque quem alimenta as chamas, quem propaga, né, o incêndio, quem é o alimentador ali das chamas é o oxigênio, é o ar. Então, quando a gente fecha, é como se a gente confinasse aquele incêndio naquele local. Então, às vezes, o bombeiro vai lá atender uma ocorrência de incêndio que atingiu só o quarto. Então, por quê? Porque essa porta estava fechada. Então, não estava aberta. Se ela tivesse aberta, o oxigênio iria entrar, iria se propagar para o outro quarto, para a sala, para a cozinha. Então, o incêndio, ele se propaga muito rápido, dependendo da quantidade de oxigênio que tem ali para alimentar e da quantidade de combustível, é lógico, né? Do tipo de combustível. Mas essa dica, ela é muito importante. Fecha as portas, porque a gente já garante que caso se inicie um incêndio, ele vai tender, né? A ficar confinado naquele local. Jailson, nosso ouvinte, também diz que tem Bento Ferreira ouvindo a gente pelo Dial 92.5. Capitã Carla Andressa, muito obrigada pelas dicas preciosas, viu? Eu que agradeço e parabéns a vocês sempre trazerem essas temáticas, né, essas informações que salvam vidas para todos os ouvintes e para quem está nos assistindo no YouTube. E parabéns para vocês pela semana, né, do bombeiro. Obrigada. Ontem foi o nosso dia, né, 2 de julho, e a gente ainda tem uma semana recheada de programação. Inclusive, amanhã os bombeiros vão fazer o desafio da escada, Fernanda. Como é que é isso? Vão subir 50 andares do TAG, que é o maior edifício do Espírito Santo em construção, né, o TAG, lá em Vila Velha. 50 andares totalmente equipados, são 26 quilos de equipamento, né? Nosso EPI, a calça, a capa, aquele cilindro que a gente carrega nas costas tem 26 quilos. Então, é um desafio grande que vários bombeiros vão fazer. Como se a gente estivesse com uma simulação de incêndio no último andar. Lá no último andar. Isso aí, porque a gente não pode usar elevador, né? Teve uma simulação da FINDES. Eu até alertei os nossos ouvintes, né? Para que... Teve um simulado da FINDES. Então, é o jeito. A gente tem que subir a escada. Então, a gente tem que subir a escada com o nosso equipamento, com mangueira. Então, a gente precisa de estar sempre treinado para conseguir atender essas ocorrências. Força para vocês, capitão. Obrigada. Até uma próxima, hein? Até uma próxima.